Nosso estudo de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 9, palavras de Paulo. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Emmanuel comenta na lição 59 do livro Caminho, Verdade e Vida, Os Amados. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhece o escrúpulo, muitas vezes altamente colocado na esfera financeira. Muitos perguntam, onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que insensatez. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade, deixarão tudo quase sempre ao sabor da irresponsabilidade. E isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que se lhes entesoura o coração. Do ímpio, é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante, é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Certa vez, estudando um capítulo do Livro dos Espíritos, que fala sobre o dia de finados, fala sobre a comemoração dos mortos. A penúltima pergunta, ou a última pergunta desse capítulo, lá no finalzinho, faz assim, vem cá, os espíritos costumam assistir a reunião de seus herdeiros? E a resposta fala assim, com muita frequência e muito amargurados ficam ao ver o verdadeiro sentimento dos seus filhos. Mas no final ele termina a resposta falando assim, mas ele pode esperar que a vez dos filhos também vai chegar. E eu tive a oportunidade, de, nessas reuniões, ouvir alguns espíritos que já estão do outro lado da vida, eles falando assim, poxa, mas que desprazer que a gente teve em ver briga dos nossos filhos, ou às vezes não foram nem os filhos, foram os maridos ou as esposas que eles escolheram, que provocaram uma confusão toda na hora de fazer partilha de bens, na hora de fazer o inventário, fazer aquele inventário. E isso, de um tempo para cá, fez até com que a gente, quando for falar sobre esse tema, a gente recomenda aos companheiros que já conseguem ter uma maturidade com relação ao tema espiritismo, vida imortal, faz o seguinte, para poupar qualquer coisa, se tiverem condições, façam a divisão do patrimônio de vocês ainda em vida, e não precisa nem comunicar nada para os filhos. Só toma a providência de ir lá fazer a transferência no RGI, tudo que tiver ali ao alcance, deixar, ou então definido, isso aqui vai ser de fulano, isso aqui vai ser de ciclano, gostando ou não gostando, foi a minha decisão, é a minha vontade, é o que eu quero, E já desde cedo já ter essa preocupação para evitar esses contratempos e essas amarguras que a gente... Porque eu fico imaginando o seguinte, você chegar do outro lado da vida e perceber que seus filhos começaram a entrar em duelo, e se degladiando por conta de patrimônio, é complicado. Mas o que ele está falando aqui para a gente? Ele está falando assim para a gente, a gente espera esse tipo de comportamento, ele usa até aqui, dos ímpios, ou então daqueles que são os ignorantes, ignoram as coisas da vida espiritual. A gente que ignora, a gente sabe o valor que o patrimônio material tem e o valor que a gente tem que aprender a dar para ele aqui mesmo. O valor patrimonial a gente tem batido sempre na mesma tecla. Ele só vai ser de verdadeira utilidade se a gente souber usar para o nosso aprimoramento intelectual e para fazer a diferença na vida das pessoas. São esses dois pontos. Qualquer outra coisa, eu preciso fazer uma viagem, preciso de momentos de lazer.
O Chico Xavier falava: a vida é trabalho, vírgula, trabalho, vírgula, trabalho, vírgula. Lembrando que cada vírgula é o momento da gente também respirar. Preciso ter momentos de férias com a minha família. O que eu não posso é me viciar naquilo ali, achar que aquilo ali é o mais importante da vida, porque não é. O mais importante é o trabalho. A gente conhece um monte de pessoas que entraram em depressão porque não souberam aproveitar principalmente o momento de aposentadoria. A pessoa juntou patrimônio realmente, fez um patrimônio interessante. Quando chega na hora da aposentadoria, começa a viajar, é pousada para cá, é avião para lá, é city tour, é não sei o quê, e aquela entrou no marasmo e aquilo fez com que a pessoa entrasse em depressão, porque aquilo é bom para te dar aquela relaxada, para te respirar. Agora levantou, recompõe agora suas energias e vamos continuar o trabalho, vamos continuar deixando a marca que a gente tem que deixar aqui no nosso planeta. Então ele vem falar para a gente aqui, né? Onde está o Senhor que não viu os processos escusos? A gente vê pessoas que não estão com boas intenções e fazendo grandes patrimônios. E falam: não, olha, calma, que aí é que está o aprendizado. Porque esses espíritos sofrem muito, gente. Vocês podem ter certeza, mas sofrem muito. Porque se apegam em demasiado ao patrimônio ou à posição social que ocupam. Mas tudo na vida é passageiro. Pode ser que nessa vida mesmo ainda aconteça algum revés que possa estar colocando em posição contrária, o rico ficar pobre, perder a autoridade, como acontece com muita frequência. Ou se não acontecer em vida, acontece como aquele exemplo do Evangelho, né, que fala: vai, larga todos os seus bens e me acompanha. Insensato, você não acha que... Você bem desconfia que hoje mesmo vamos buscar a tua alma. A pessoa pode estar desencarnando hoje e desencarnando como é que é? Está preparado para largar todo esse vínculo, todo esse apego que a gente desenvolve pelo bem material? A maioria, pode ter certeza, não está. E essa é uma pergunta que eu fico me fazendo todo dia. Eu falei: gente, se eu tivesse que ir embora aqui agora... Eu já fiz até esse comentário uma vez durante esse estudo mesmo. Eu falei: eu estou aqui numa sala aqui agora que tem o meu piano aqui do lado. Piano, instrumento musical vai ter lá do outro lado, com certeza. Computador, será que a gente precisa de computador do outro lado? Carro, será que a gente precisa de carro? Será que a gente precisa... Gente, hoje eu fico olhando assim e procurando desenvolver, né, o meu desapego, desapego. Eu fico vendo o seguinte: não tem praticamente, absolutamente nada aqui hoje que me deixaria apegado, né? Bem material, não. O que deixa a gente apegado ainda são os sentimentos que a gente tem pelas pessoas que a gente ama. A preocupação natural que a gente tem com os filhos, isso é normal. A gente vai ter que aprender a dosar esse amor e respeitar também, entender que eles são espíritos imortais, que eles têm as provas para viver, e muitas das vezes o que a gente acha que é sofrimento está sendo aprendizado, e aprendizado valiosíssimo. A gente lembra que muitas das vezes só quando a pessoa chega no fundo do poço é que ela encontra força para nunca mais querer ver o fundo do poço de novo. Então o fundo do poço é um aprendizado. Me lembro de um filme maravilhoso em que a pessoa fala: eu perdi tudo umas 4 vezes. Perder tudo é maravilhoso, porque você exercita a sua capacidade de novo, né? Enfim, não se deixa levar pela depressão e recomeça. Enfim. Então o que acontece? Ele vem dizendo para a gente aqui: a eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Porque aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora da sua alma, eles são dignos de piedade. Deixarão tudo por aí, quase sempre, ao sabor da irresponsabilidade. Mas eu fiz uma coleção, eu fiz isso com tanto sacrifício, meus filhos, quem tomou conta, se desfez de tudo. Eu não tenho que ter esse apego, não tenho que ter esse apego definitivamente. Então ele fala pra gente: eu posso esperar isso de todo mundo, mas de vós, ó amados, nós esperamos coisas melhores. E o que são as coisas melhores? Eu começar a observar todo esse campo que existe de trabalho do outro lado da vida, até observar que eu não sou merecedor ainda de muita coisa, por conta dos meus comportamentos, do meu sentimento ainda. Mas só o incentivo que tem para que eu me melhore, para que eu possa me habilitar um dia a estar trabalhando com esses espíritos amigos aí, já é um grande incentivo. E saber utilizar o dinheiro tem utilidade sim, né? Facilita a nossa vida, desde que a gente saiba investir na gente, no nosso aprimoramento intelectual, e está fazendo a diferença na vida das pessoas, porque fora da caridade não há salvação. É a lei da solidariedade.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.